Olá, hoje eu falarei sobre 10 erros cometidos no fim da petição inicial, ali, logo depois dos pedidos. Fica aí que você vai gostar. Eu já li na minha vida várias petições iniciais, milhares de petições iniciais, e posso dizer que há 10 erros que, vez ou outra, aparecem no fim da petição inicial, logo depois da parte dos pedidos. É sobre isso o vídeo de hoje, mas antes você já sabe, caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo desde já, porque isso me ajuda. Também compartilhe o vídeo nas redes sociais e ative o sininho de notificação, porque sempre que eu colocar algum vídeo novo por aqui, você será disso notificado, notificada. 10 erros cometidos no fim da petição inicial. Quem diria, hein, gente? Terminou a petição inicial, depois ainda dos pedidos, ainda tem espaço para erros. Vamos a eles. O primeiro erro é escrever dá-se a causa o valor de R$5.000. O problema aí é escrever dá-se. A forma escrever dá-se a causa o valor de, por si não está errada. Ocorre que no início do pedido a gente escreve antes posto o autor requer, não requer-se. Por isso, escrever dá-se a causa não fica paralelo com o que foi dito acima, com antes posto o autor requer. Como a gente diz antes posto o autor requer, a gente tem que dizer dá a causa o valor de, não dá-se a causa. Você também pode escrever aqui, ali no finalzinho, atribui a causa. Dá a causa ou atribui a causa. Nunca dá-se a causa. O segundo erro é escrever para fins de alçada. Por exemplo, dá a causa o valor de R$5.000 para fins de alçada. Primeiro, a expressão para fins de é redundante. Para já é finalidade. O segundo erro é jurídico. É que muitos advogados atribuem valor ali, escrevem valor de alçada, mesmo nos casos em que o valor da causa é aferível economicamente. Pare de usar modelão. Assim não está certo, não. Até rimou, né? O terceiro erro é campeão. O erro é escrever requer a produção de todos os meios de prova em direito admitida. Não é admitida, é admitidos. Admitidos porque deve concordar com meios. Então você vai escrever assim: requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Não admitida. O quarto erro é requerer o depoimento pessoal da ré. Isso porque requerer o depoimento pessoal da ré é redundante, porque o autor nunca pode requerer o seu próprio depoimento, apenas o da parte contrária. Aliás, prefira depoimento da ré a depoimento pessoal, ainda que o CPC traga deste último jeito. Isso porque o depoimento de testemunhas, por exemplo, também é feito de forma pessoal. O quinto erro é não colocar nesta parte da peça, depois dos pedidos, a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Sim, é nessa parte da peça, não lá no início da petição inicial, que você deve colocar a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, tá bom? Eu tenho visto tal requerimento lá no início da petição inicial sob o título preliminares, que não pode, a gente só pode falar em preliminares no âmbito da contestação, não de qualquer outra peça. Errado, hein? E o sexto erro é misturar tudo, ou seja, é trazer informação que deveria constar apenas depois dos pedidos, trazer essa informação nos pedidos, misturando tudo. Olha só, você está vendo aí um exemplo. À vista do exposto, o autor requer o recebimento da inicial, a rescisão do contrato,
a condenação do réu a pagar e veja a linha D. Dá-se a causa ao valor de. Não, a gente viu que essa informação aí, né, que você deve escrever dá a causa, não dá-se a causa, a gente viu que essa informação não deve ficar aí nos pedidos, não. Depois dos pedidos é que ela deve vir. Veja que nem combina, né? Escrever à vista do exposto, o autor requer dá-se a causa ao valor de. Mas esse tipo de coisa eu tenho visto direto, hein? Misturar a informação que deveria constar apenas depois dos pedidos ali nos pedidos, colocar a informação nos pedidos, misturando tudo, isso demonstra desleixo. Não faça isso. O 7º erro é campeão. Escrever termos em que, vírgula, pede deferimento. Como é que você faz? Você escreve termos em que, vírgula, e na linha de baixo pede deferimento. Não. Para começar, essa vírgula aí não existe. Termos em que pede deferimento sem vírgula. E você deve escrever tudo na mesma linha, termos em que pede deferimento, ponto. Numa linha só. Você pode escrever também, nesses termos, vírgula, daí sim, vírgula, pede deferimento. E o 8º erro é escrever lá no finzinho da peça, no local e na data, escrever, por exemplo, de Campinas para São Paulo, vírgula, 2 de dezembro de 2022. De Campinas para São Paulo, não. Não, isso aqui não é bilhete aéreo. Cuidado, hein? Como é que você vai fazer? O local que você colocará lá no fim da petição inicial é o local da finalização da peça. Finalizou a peça em Campinas, mas vai protocolá-la em São Paulo, o local é Campinas, ok? A data também. Finalizou a peça no dia 15, mas só foi protocolá-la lá no dia 18, a data que deve constar é 15, não 18. E o 9º erro é esquecer de colocar o ponto final depois do local e da data. Tem gente, muita gente esquece e está errado, hein? Tem gente que escreve assim, por exemplo, Florianópolis, vírgula, 2 de dezembro de 2022 e esquece o ponto. Não, deve-se colocar o ponto, porque nós temos aí subentendida uma oração. É como se a gente estivesse escrevendo estamos em Florianópolis, vírgula, 2 de dezembro de 2022, e se é uma oração, você deve colocar ponto. E o 10º e último erro, eu acho terrível, é colocar a abreviatura PP lá antes da assinatura, antes do nome do advogado. Não faça isso, porque está errado. Isso porque o advogado não assina a petição em nome do seu cliente, tá? Ele assina a petição, essa é uma função dele, é decorrência da sua capacidade postulatória. Então, esse PP, que significa por procuração, não, o advogado não assina a petição por procuração. Mas essa assinatura é decorrência da sua atividade, da sua capacidade postulatória. Quer dizer, o fato de o cliente não poder assinar a peça não significa que ele dê procuração ao advogado para que o advogado assine por ele. Não. A procuração é um instrumento para que o advogado possa representar o cliente em juízo, não para assinar peça nenhuma. De novo, a assinatura é apenas uma decorrência da capacidade postulatória. Não escreva PP ali no finalzinho da peça não, que é terrível. E foram esses os 10 erros que eu encontro no finalzinho ali da petição inicial depois dos pedidos. Agora você já sabe, não pode mais os cometer, hein? Não cometa mais esses erros, tá certo? Gostou? Deixe o like no vídeo, então. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Realmente, se gostou, se inscreva no canal, caso, claro, ainda não seja inscrito ou inscrita. E ative o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar algum vídeo novo por aqui, você será disso notificado, notificada. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.